Bom, agora nós vamos começar a discutir sobre movimento unidimensional. Tá? O que seria unidimensional? A ideia é a seguinte, ó, primeira coisa que você tem aqui é esse unidimensional aqui que você tem, é que é uma dimensão apenas. Então nós temos movimento em uma dimensão. Então o que nós vamos fazer? Eu não vou me preocupar ainda com relação à direção, o sentido, eu vou pensar só no movimento em si, por enquanto, para entender a ideia do que é o movimento. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu vou para o movimento unidimensional, que é apenas de uma dimensão, eu vou pensar primeiro agora na velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Vamos lá, vamos entender então esse conceito de velocidade escalar média. Nós temos o seguinte, galera. É bem provável que você já deve ter ouvido falar disso aqui em algum momento na sua vida. Tá? Que é o quê? Quilômetros por hora. Né? Quilômetros por hora, você está pensando o quê? Distância pelo tempo, não é isso? Quilômetro, distância. Por hora, dividido por hora, né? Que é o tempo. Então, distância pelo tempo, não é isso? Então, quando eu falo em velocidade escalar média, eu vou pensar no quê? Vou pensar nessa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade escalar média é igual ao deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu pego o deslocamento escalar e divido pelo intervalo de tempo, tudo bem? Tá. O que nós temos? Sempre que você vê isso aqui na física, o delta, né? Isso aqui é chamado de delta, nós chamamos de final menos o inicial, certo? Então, delta S significa espaço final menos espaço inicial. Então, isso aqui é a variação. Tá, eu tenho que delta T é o quê? Variação do tempo. O que é mesmo? Final menos o inicial, não é? Então, eu posso colocar aqui, isso aqui é o quê? Espaço final menos espaço inicial. Tempo final menos tempo inicial. S0 e o T0 é o inicial. Então, espaço inicial, tempo inicial. Agora eu vou escrever ali do lado os nomes, tá? Mas mais uma coisinha. Velocidade escalar média. Delta S por delta T. Então tá, acompanha comigo, vem comigo. Eu vou dar o nome agora para todos eles, tá? É o seguinte, ó. É bem comum os livros do ensino médio, eles chamarem o S de espaço. Então o S é espaço final. Bom, porém, muitos autores de vestibulares, eles vão chamar isso aqui de posição também. Então é bem comum ouvir esse termo. Ou posição final. Então depende de que autor que é. Tudo bem? Tá, agora nós temos que o S0 é o espaço inicial. Isso aqui conforme os livros de ensino médio, geralmente. Ou, dependendo da pessoa que está elaborando, devido aos livros do ensino superior, é chamado o quê? Posição inicial. Beleza. Tá. E aí nós temos que o delta S é quem? É o deslocamento escalar. Tá? Simplesinho, fácil, né? Deslocamento escalar. Beleza. O T é o tempo final. E o T0 é o tempo inicial. Beleza? Agora, o ΔT é chamado de variação do tempo, porém é muito mais chamado, sabe do quê? Intervalo de tempo. Então, intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Tudo bem? E o VM é a nossa velocidade escalar média. Bom, agora o que acontece? A posição geralmente é dada em quê? É dada em quilômetros ou em metros. É comum.
Mas pode ser em centímetro? Pode. Milímetro? Pode. Tá? Mas o mais comum de você encontrar em qualquer prova é quilômetro e metro. Então, olha só. Aqui eu vou colocar como a unidade comum, quilômetro. Esse aqui é o K minúsculo, tá, pessoal? O certo K do quilômetro é o K minúsculo e não o K maiúsculo, igual o pessoal faz, tá? Então, o K de quilômetro é o K minúsculo, tá bom? O quilograma, o K também é o K minúsculo. Bom, então é quilômetro ou, geralmente, em metro. O metro é só o Mzinho. Não é MT, não é MTR, é Mzinho minúsculo, só isso, mais nada. Tá? Aqui, quilômetro ou metro, geralmente, é o mais comum ser utilizado. Aqui, deslocamento escalar vai estar em metro, ou quilômetro, né, que eu coloquei primeiro, né? Quilômetro ou metro. Aqui, o tempo final é dado em hora ou segundo. Lembrando a vocês que se você escrever hora assim, tá errado, tá? Não existe hora escrito assim. O hora é só o H, ou então você escreve por extenso, hora mesmo, tudo bem? Tempo inicial, em hora ou segundo, tá? Delta T, em hora ou segundo. Já a velocidade escalar média é dada em quê? Quilômetros por hora ou metro por segundo. Beleza. Até aí eu acho que é tranquilo, né? Bem de boa. Agora vamos começar a entender. Primeira coisa, o Sistema Internacional de Unidades, chamado de SI, tá? A unidade da velocidade é dada em quê? Acompanhe comigo. No Sistema Internacional de Unidades, daqui é chamado só de SI, não é SIU, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é dada em metros por segundo. Então, no Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. Tá. Mas agora, como que a gente vê a relação entre quilômetros por hora e metros por segundo? Bom, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, que é isso aqui, ó. Quilômetro por hora e aqui metro por segundo. O que nós fazemos? Fazemos o seguinte. Quando eu vou transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Mas é só de quilômetros por hora para metros por segundo, mais nada. Tá? Quilômetros por hora, metros por segundo. Eu vou provar o porquê, tá? Agora, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Então, daqui para lá, eu divido por 3,6. Daqui para cá, eu multiplico por 3,6. Certo? Beleza. Agora, olha só. Acompanhe comigo, vem comigo. Eu vou colocar aqui um valor de velocidade para vocês verem como que faz. Vamos supor, um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui 72 quilômetros por hora. Quando eu escrevo 72 quilômetros por hora, o que eu vou pensar? Vocês concordam que é a mesma coisa aqui? 72 vezes 1 quilômetro, não é? Aqui é a mesma coisa, 72 vezes 1 quilômetro. 1 quilômetro são quantos metros? 1000 metros. Correto? E aqui, ó, por hora, não é? Então é dividido por hora, não é isso que estou fazendo? Se é dividido por hora, uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então uma hora tem quantos segundos? 3.600, não é isso? Então eu posso colocar que aqui corresponde a 3.600 segundos, não é isso? Então eu estou transformando de quilômetros por hora para metros por segundo. Beleza. Eu vou pegar agora e vou colocar aqui do lado. Ó. Eu posso dividir em cima por 1000, matematicamente? Vou pegar uma outra cortiça. Dividir por 1000, posso fazer isso em cima? Posso, né? Desde que eu faça a mesma coisa embaixo, não é? Então também vou dividir por 1000 embaixo. Professor, por que você está fazendo isso? Já vou entender. Vou montar um outro número aqui para você ver que o procedimento é igual, tá certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 36 quilômetros por hora. 36
quilômetros por hora. Para transformar quilômetro em metro, o que a gente fez mesmo? Multiplicou por 1000. Transformei quilômetro em metro. Uma hora tem quantos segundos mesmo? 3.600 segundos. Beleza. O que eu faço aqui? Eu posso dividir em cima por 1000? Pode. Desde que embaixo execute a mesma coisa, não é? Então, como eu fiz em cima e embaixo, eu posso fazer isso, não posso? Beleza. Vocês concordam que quando eu pegar esse 1000 com esse 1000, vai ficar só o 36? Vai, não vai? Se eu pegar esse 1000 com esse 1000, vai ficar só quem? O 72, não é? Beleza. Quando eu pegar esse 3.600 e dividir por 1000, vai dar quanto? 3,6 aqui, não é isso? Quando eu pegar esse 3.600 e dividir por 1000 aqui, dá quanto? 3,6. Beleza. Observe que a unidade aqui está o quê? Metro por segundo. Aqui está o quê? Metro por segundo. Então, metro por segundo, metro por segundo. Beleza. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. O que nós fizemos? Aqui estava 72 km por hora. Para transformar 72 km por hora, eu peguei o número que estava lá, o 72, e estou dividindo por quanto? Por 3,6. E aí eu transformei em metro por segundo. Aqui é a mesma coisa, ó, 36 km por hora. Para transformar em metros por segundo, eu dividi ele por quanto? Por 3,6. E aí eu transformei em metros por segundo. Então, eu sei que você deve estar pensando, professor, mas aquilo ali de cima, ele vai dar 20 metros por segundo. E esse aqui vai dar 10 metros por segundo. Tá certo isso? Tá correto. Mas o que eu queria mostrar para você, o objetivo aqui era mostrar o quê? A ideia do porquê que é dividido por 3,6. Beleza? Então, nesse caso, dividimos por 3,6. Dependendo do caso, a gente multiplica por 3,6. Como assim? Quando eu vou de quilômetros por hora para metros por segundo, eu dividi. Se for ao contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Só isso. Tá certo? Beleza. E agora, a ideia que eu quero mostrar para vocês, imagine que você escuta uma pessoa dizendo assim para você, eu vou dar uma volta imagina que tem um parque na sua cidade, e nesse parque ele tenha 3 quilômetros. Beleza? Então vamos imaginar que eu tenho um parque e a distância nesse parque é 3 quilômetros. Beleza? Vamos entender a ideia. Só para entender o conceito de velocidade. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Ó, o cara percorreu 3 quilômetros. Vamos lá, 3 quilômetros. Imagina que você percorreu esses 3 quilômetros em 30 minutos. Tudo bem? 3 quilômetros em 30 minutos. Um outro amigo seu, ele percorreu esses 3 quilômetros em 20 minutos. Um outro amigo seu percorreu os 3 quilômetros em 15 minutos. Ele fez em 15 minutos. Certo? Tá, vamos começar a imaginar essa ideia, tá? Você concorda comigo que 3 km em 30 minutos, se eu pegar e multiplicar aqui por 2, vai dar quanto? 60 minutos, concordam? Beleza, mas se eu multiplicar por 2 aqui, eu tenho que fazer o que em cima? Não é a mesma coisa? Na matemática tem que fazer igual, não tem? Tanto em cima quanto embaixo. Então aqui também eu multiplico por 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, agora ficou 3 vezes 2, 6 quilômetros. Aqui dá 60 minutos, não dá? Por isso que eu multipliquei por 2, para dar 60 minutos, que corresponde a 1 hora. Ou seja, 6 quilômetros aqui em 1 hora, não é? Então isso aqui é 6 quilômetros por hora. Então isso aqui é a velocidade do cara, não é? Beleza. Agora vamos ver se vocês entenderam esse conceito. Aqui eu tenho 20 minutos, não tem 20 minutos? Para transformar em hora, 1 hora tem quantos minutos? 60, não é? Então eu tenho que multiplicar por quanto isso aqui para dar 1 hora? Por 3. Se eu multiplicar por 3 vai dar 1 hora, não vai? Porém, eu posso multiplicar só embaixo? Não, tem que multiplicar em cima também. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo. Matematicamente isso pode ser feito, né? Quando eu faço isso, eu tenho que 3 vezes 3 dá quanto? 9 quilômetros. Aqui vai ser o quê? 20 minutos vezes 3 dá 60 minutos, que é hora, né? Então vai dar 9 quilômetros por
hora. Então você já encontrou a velocidade em quilômetros por hora. Viu como é simples? Agora imagine esse outro amigo que ele está fazendo em 15 minutos. Por quanto que eu devo multiplicar isso aqui para colocar isso aqui em hora? Para colocar em hora. Multiplica por quanto? Por 4, não é? Se eu multiplicar aqui por 4, em cima eu tenho que fazer a mesma coisa, não é? Beleza. Quando eu fizer essa multiplicação, 3 vezes 4, 12 quilômetros por 4 vezes 15, 4 vezes 15 minutos dá 60 minutos, que corresponde a 1 hora, não é? Então, a velocidade dele é de 12 km por hora. Pensando nessa ideia, me ajuda aqui, ó, olha só. Imagina esse daqui. Vamos imaginar que o seu amigo, tá, ele percorreu esses 3 quilômetros, ele fez esses 3 quilômetros em 12 minutos. Tá? Ele fez 3 quilômetros em 12 minutos. Para você, por quanto que eu devo multiplicar aqui para dar certo isso aqui, para eu saber em quilômetros por hora qual é a velocidade dele? Não é só pegar isso aqui e transformar em 60 minutos? Opa, mas transformar em 60 minutos eu tenho que multiplicar por que valor numérico? Por 5. Bom, mas se eu multiplico aqui por 5, eu posso multiplicar só embaixo pela matemática? Não, tem que multiplicar em cima também, não é? Beleza, eu vou multiplicar em cima também. Aí, quando eu faço essa conta aqui, essa multiplicação, nós chegamos aqui valor. 3 vezes 5, 15 quilômetros. 12 vezes 5 dá 60 minutos, não dá? 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, vocês viram como é fácil o conceito de velocidade? Você está encontrando, você está caminhando no parque ou caminhando em qualquer local, e você está encontrando qual é a sua velocidade em quilômetros por hora. Não é tão difícil. A ideia é simples, certo? Agora, eu vou mostrar mais uma ideia como que se aplica, tá bom? Acompanhe comigo. Agora, analisa essa ideia, tá? Imagine que o carro, ele está com 60 quilômetros por hora. Beleza. 60 quilômetros por hora. Vamos entender, eu sei que geralmente nós não gostamos de ficar tentando fazer de cabeça, imaginar alguma coisa. Mas vamos entender a ideia, porque é muito importante você entender a ideia do que é velocidade. Então, por exemplo, quando eu digo para vocês 60 km por hora, você concorda comigo que é 60 km a cada 60 minutos? É 60 km a cada 60 minutos, não é? Se é 60 km a cada 60 minutos, então é 1 km por minuto. Posso pensar assim também, não posso? Então, olha só, para ele percorrer 1 km, ele leva quanto tempo? 1 minuto. Em 5 minutos, quantos quilômetros? 5 quilômetros. Em 10 minutos, 10 quilômetros. Em 20 minutos, 20 quilômetros. Porque 1 quilômetro, ele leva quanto tempo? 1 minuto. Então, 1 quilômetro por minuto, não é? Então, a cada 1 minuto, 1 quilômetro. Em 2 minutos, 2 quilômetros. 3 minutos, 3 quilômetros. Em 40 minutos, 40 quilômetros. Certo? Beleza. Vamos para agora outra ideia. Tá, imagine o seguinte, imagine que um outro veículo está a 120 quilômetros por hora. Se ele está a 120 quilômetros por hora, o que eu posso pensar? Que é 120 quilômetros a cada 60 minutos. Esse com esse dá 2. Então dá 2 quilômetros a cada minuto. Não é isso? 2 quilômetros por minuto. Então em 1 minuto ele anda quanto? 2 quilômetros. Em 2 minutos, 4 quilômetros. Em 3 minutos, 6 quilômetros. Em 10 minutos, lembra que é sempre o dobro? 20 quilômetros. Certo? Beleza? Agora, olha só. Vamos já agora, através daqui, analisar uma coisa. Imagina que o cara fala para você assim, eu tenho um veículo que está a 120 km por hora. Certo? Qual é a distância que ele percorre em 12 minutos? Seria um exercício já meio difícil, não seria? Bom, o que você faz? 120 km por hora, como me deu tempo em minutos, o que eu vou fazer? 120 km dividido por 60 minutos, que é 1 hora, né? Dá 2 km por minuto, não é? Se é 2 km a cada minuto, então o que nós sabemos? A cada 1 minuto, 2 km. Em 12 minutos é quanto? Ele anda o dobro, lembra? 24 km. Professor, mas dá para fazer regrinha de 3 aqui? Dá. Chega na resposta? Chega, você vai acertar. Tudo bem? Você vai acertar também, não tem problema nenhum. Tá, agora vamos para uma outra ideia. Imagine agora a seguinte ideia. Ele está a 180
quilômetros por hora. O que você faz mesmo? Isso, coloca 180 quilômetros, dividido por 60 minutos, que dá 3 quilômetros a cada minuto. Então, em 1 minuto, 3 quilômetros. Em 10 minutos, ele anda quantos quilômetros? 30 quilômetros. Não é isso? Beleza? Então, tá. Esse conceito aqui, que eu passei para vocês, extremamente importante, tá? Essa ideia, esses conceitos de velocidade, você tem que ter, tá? Porque às vezes você não lembra da ideia, mas você souber esses conceitos, você pode matar o exercício. Só de saber isso, tá bom? Agora vamos continuar agora com velocidade, vamos aplicar agora em exercício. Vamos lá? Quer ver? Vamos pegar primeiro um exercício bem simples aí, nós vamos começar a aplicar daí nessa próxima aula.